chinês, coreano. Muita gente, quando fala da população asiática no geral no Brasil, coloca tudo no mesmo termo, olhinho puxado. Daí tá, eu resolvi gravar essa série de vídeos porque perguntei para meus amigos, falaram que seria legal falar sobre a história da comunidade asiática no Brasil, porque a maioria das pessoas não conhece nada da história da comunidade asiática no Brasil. Isso me envolve questões xenofóbicas, questões racistas, etc, etc, etc. Apoio aqui nessa mesa porque eu tenho Parkinson, eu não consigo gravar tudo reto. Fiz uma enquetezinha no Instagram perguntando se seria legal gravar sobre esse tema e eu acho que 80 ou 90 pessoas falaram que sim e o resto nem respondeu. Então vou considerar que foi unânime. E faz 2 semanas que eu fiz essa enquete e eu não gravei nada. Mas aqui vai. Aí tá foda, eu vou pro meu quarto porque ela tem tripé e eu consigo gravar sem tremer. Agora tá bom. Pastel de frango, olho puxado, xing-ling, pinto pequeno. Muita gente usa estereótipos e adjetivos para indicar qualquer pessoa que seja de origem asiática, mas isso é extremamente, além de xenofóbico, pode ser considerado racista. Eu uso isso pra zoar, eu falo com os meus amigos, comigo mesmo, mas não se usa com estranhos. A gente não sabe sobre os apelidos, é que eles sim têm uma origem histórica. Sobre o que eu vou falar hoje? Sobre a primeira leva de asiáticos que veio para o Brasil, que não foi a japonesa. Só um adendo antes de continuar. Sabe aquele estereótipo que a gente falou no começo? Repete comigo, bem devagarinho, bem sensual. Não se reduz ninguém a um estereótipo. Toda fala de imigração tem origem na substituição da mão de obra escrava, da mão de obra negra. Ou seja, na grande maioria dos casos, 99,999% dos casos, eram os portugueses tentando falar. Porra, depois tem que ser branco, né? Só que no caso específico da imigração chinesa pro Brasil nessa época, foi por causa da cultura do chá. Ele está coçando a rinite, passou um negócio. Voltei. O que aconteceu? Tava lá os britânicos curtindo seu chá. Ai, como refresca. A Vitória lá de boa, lucrando muito com o comércio com a China, trazendo chá, seda, porcelana, tudo e tal. Aí Portugal olhou e pensou. No caso do Dom João VI, né? Os britânicos gostam de chá, né? Acho que eu vou fazer chá também. Bom pra também ganhar um dinheiro, né? Daí tá, em 1810, Conde de Linhares chegou no Dom João VI e tentou incentivar o rei português de tentar trazer a cultura do chá para o Brasil. No caso, importar técnicas de produção de chá e cultivo de chá para o Rio de Janeiro. Daí os espaços experimentais selecionados foram o Jardim Botânico, o Ilha do Governador e a Fazenda Imperial de Santa Cruz, cujo clima e solo pareciam ser propícios ao tal empreitada. Tropical, vou plantar. Só que daí quem que a gente vai trazer, né? Em 1814 chegaram os primeiros colonos chineses. Leia-se, imigrantes forçados, direto da colônia portuguesa de Macau. Pra quem não sabe, Portugal foi o primeiro país a tentar estabelecer colônias na Ásia, principalmente na China e no Japão. No Japão, já era um estado fechado, e eles não conseguiram entrar de jeito nenhum, foram expulsos. Mas na China, tinha alguns, como ainda não era território unificado, tinha territórios que eles conseguiram colonizar, principalmente Macau. Então tá, colônia portuguesa, faz tempo, fala português e tal. E que mais? Aí é chinês, vai saber fazer chá mesmo, né? Só que qual foi o grande problema de todo esse caso da produção do chá? Os chineses trazindos de Macau, não sei se trazindos tá certo, existe? Deixa eu ver a conjugação na internet. Não achei nada, vindos. Os chineses vindos de Macau faziam parte de uma classificação trabalhista bastante utilizada na época, que era conhecida como coolie. O guli. O que é um coolie? Coolie é, por definição, um proletário nativo da China, Índia e outros países asiáticos sem preparo técnico. Então, basicamente, o que Portugal fez? O que foi o chinês? Sei fazer isso, não. Ah, balbúrdia. Tu é chinês, vai saber fazer assim. Então, basicamente, Portugal trouxe gente despreparada. Então, com falta de preparo técnico, o que aconteceu? Os portugueses olhavam pro chinês com aquele domínio lá que eles tinham, ficavam tipo, não tá produzindo? É preguiçoso, tá uma palada. Só pra constar, tô falando baixo assim, porque a minha irmã tá fazendo um prova aqui do quarto do lado. Não posso gritar. Daí tu junta. Território totalmente diferente. Cultura totalmente diferente. Eita, estraguei o dedo. Não estraguei dessa vez. Climas totalmente diferentes. Com uma população que não sabe produzir, não sabe as técnicas necessárias para produzir o chá. Você acha que a produção ficou boa? Claro que não. O resultado foi extremamente decepcionante. Eles não conseguiram vender, tinha um gosto de terra. Esse foi um produto totalmente inferior do importado da Inglaterra. Que a Inglaterra continuou lucrando pra caralho. Tipo, a gente continua fazendo tudo. Vocês não. Se fuderam, os otários. Daí os produtores portugueses, vendo que não conseguiam produzir o mesmo chá que era importado da Inglaterra, mesmo com
nativos chineses que deveriam saber produzir chá, porque são chineses. Porque afinal, do mesmo jeito que hoje em dia a gente fala, é asiático, bom de matemática, asiático vai saber fazer chá naquela época. Vendo tudo isso que aconteceu, Portugal foi o quê? Misericordioso. Levou de volta os chineses para Macau. Apesar de todos os gastos que tiveram para trazer todos os dados produtivos, e deixou que vivessem as suas vidas de volta à sua terra natal. Claramente não, né? Os chineses, quero nem saber se estão na terra natal. Eu tô pagando, quero que eles trabalhem. Puta que me pariu, trabalha, porra, chinês. Mete paulada. Enfim, foda-se. Daí com isso, obviamente, né, vieram as fugas em massa da população chinesa desses espaços dedicados totalmente à produção de chá. E desde então, a população chinesa, que vinda desse fluxo de Macau, se dispersou nos territórios de Minas Gerais, São Paulo e parte do Rio de Janeiro. Nisso, a grande maioria virou ou mascate ou pequeno comerciante. Daí, quando se entende de pequeno comerciante, entende vendedor de coisinhas, vendedor de bragadãs e, inclusive, a produção do que hoje a gente conhece como pastel. Não surgiu necessariamente na forma do pastel, teve influência também japonesa, mas posso dizer que foi a origem dos pasteleiros chineses. Então, toda vez que você fala, ei chinês, faz pastel do aí pra mim, você está na verdade zoando um produto e um serviço que foram originários da opressão, do imperialismo, do colonialismo português, branco, eurocêntrico, em cima de uma população tirada à força de Macau para produzir um produto que não era a especialidade. No Rio de Janeiro, se fixaram principalmente na região entre Morro do Castelo, o Mar e o longo da Rua da Misericórdia, onde existia o Beco dos Ferreiros. E disso aí se tornou um esboço de bairro chinês no Rio de Janeiro, equivalente à Liberdade, só que de um tamanho um pouquinho menor porque a comunidade era bem menor comparado com a imigração japonesa. Daí tá, a contribuição dos chineses foi pro pastel. Não. Além de terem se tornado parte importantíssima da composição cultural e identitária da população brasileira, depois de toda essa história de uma migração forçada, trabalho forçado, uma coisa que não era a especialidade deles, sem eles, você não teria o que hoje em dia é o fogo de artifício no Ano Novo e no Carnaval. Carnaval tem fogo de artifício? Acho que não, né? Não tem muito, não. Viagem legal. Mas enfim, não teria fogo de artifício sem os chineses. O modo de venda, o modo de comércio nas feirinhas do Rio de Janeiro, como cestos pendentes, é dos chineses de Macau. Só que o problema é, nisso, estando longe da sua terra natal, num lugar que não fala a sua língua materna, mesmo que a população de Macau falasse português por influência colonial, não era a língua originária de Macau, que era a região chinesa. Totalmente explorados, humilhados, violentados pelos produtores portugueses. Com tudo isso, ia se criar um estigma por trás da população chinesa naquela época já, de que eram mal educados, eram raivosos, eram fugitivos, vagabundos, porque eles passaram por um montão de maltrato por não conseguir produzir o chá que o rei português Cadelinha da Inglaterra quis produzir. Então, portanto, a partir disso surgiu vários estereótipos da população amarela. Eu acho muito importante eu ler esse trecho aqui do Charles Ribeiro, sei lá, jornalista francês que veio aqui no Brasil. É de 1850. Que reis chineses, aos daqui negociando ou mendigando, e como esses filhos do céu são tristes, andajosos, de olhar doentio e fala nasalada. Então no final que a gente viu, que em cima da população chinesa, a população amarela, foi criado um estereótipo de que são tristes, chatos, são mal educados, um montão de coisa que hoje em dia ainda se é replicado. Quando se replica o estereótipo de nossa, eu tenho medo de relógios chineses porque eles são muito mal educados, né? Você tá dando continuidade nesse estereótipo que foi originado em 1814 pela produção portuguesa que queria imitar os moldes da Inglaterra. E meteu o pau nos chineses porque eles não conseguiam fazer a mesma produção que a Inglaterra trazia para o Brasil. Então, o que a gente aprendeu hoje? Que a imigração chinesa trouxe fogo de artifício, trouxe pastel, trouxe chá, inclusive a cultura do chá para o Brasil. Mas isso veio com muito custo, inclusive na criação de estereótipo de vagabundo, de preguiçoso, de tudo, etc, etc, que vocês ainda replicam. Inclusive a própria população asiática, coreana, japonesa, vietnamita, etc, que veio tudo depois dos chineses, inclusive olha para os chineses com esse mesmo olhar do branco dominador. Então pense antes de falar, de zoar sobre a questão do pastel. Pense antes de falar que a população chinesa é mal educada dentro do Brasil. É muito raso você falar, já faz tempo que eles estão aqui, já faz tempo que já deveriam ter superado, sendo que você mesmo já deveria faz tempo que abandonasse todos esses comportamentos xenofóbicos, anti-chineses, instaurados nessa época.
No próximo vídeo, tentando dar uma continuidade nesse aspecto da exploração da mão de obra chinesa, trazida para o Brasil, antes de entrar no aspecto de imigração japonesa, sexualidade, essas coisas assim, que é a minha especialidade, eu vou dar prosseguimento em questões sobre imigração chinesa dos Chins, trazido de China, Singapura, trazido da Malásia e da China por si falando. Espero que tenham gostado, falei um pouco mais do que eu esperava, mas é isso, fica beijinho, beijinho. Corações, deem um like, compartilhem, ou não, se não quiserem. Eu sei que só 3 pessoas das 70 que falaram sim, vão assistir isso. Não tem problema. Aproveitando que minha vizinha tá falando sobre o Bolsonaro, fiquem em casa, usem máscara, passem álcool gel, respeitem a quarentena, quem puder. Quem não puder, fala comigo que eu conheço maneiras de conseguir doações, de contribuir com doações, inclusive ajudar aqueles que não têm condições de sobreviver sem um emprego. Inclusive aqueles que perderam o emprego ou tiveram salário reduzido. Enfim, é isso, espero que tenham gostado. Eu gostei muito de falar sobre isso. Demais, você não faz ideia. Tô me divertindo muito. Compartilhem quem quiser, curtam, etc, etc, etc. Eu vou postar no YouTube também. Eu não sei se eu já falei isso antes, porque minha memória tá que nem de peixinho dourado nesses tempos. E inclusive, um agradecimento ao Thales, que me deu essa ideia genial quando a gente tava conversando numa daquelas noites que a gente tava tentando fingir que não tinha fantasma na casa. E é isso, beijo aos meus 3 espectadores desse vídeo e tchau, tchau.